eu sou a professora Zuila Cavalcante, sou coordenadora do curso de Ciências Contábeis do CEUNI e hoje eu te convido a assistir o pod com a temática sobre o NAF. O que é o NAF? É o Núcleo de Apoio Fiscal e Tributário, é um projeto da Receita Federal e hoje a gente vai discutir ele como temática, como ele é um instrumento de ensino e cidadania. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a professora Giselda Santarém da Silva. Ela está atuando no núcleo, o NAF, e ela é professora da FAMetro, ela é graduada em Ciências Contábeis, é graduada em Direito, ela é especialista em Metodologia de Ensino Superior. A professora Giselda ela tem experiência na área de educação, com ênfase em Ciências Contábeis, e ela é proprietária do escritório contábil Parintins Contábil, e ela atua também como assessora contábil. É uma grande profissional. Seja bem-vinda, professora Giselda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, professora, pelo convite, Agradeço a FAMetro por me proporcionar esse momento de estar aqui falando, inclusive da minha pessoa e da minha atividade, e agora falando sobre o núcleo de assistência fiscal, que nós estamos aí na linha de frente, juntamente com a senhora. Obrigada. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é o NAF. Professora, o NAF é um Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, é um projeto nacional desenvolvido pela Receita Federal, que, em parceria com todas as instituições de ensino, que o objetivo dele é oferecer o quê? Ao cidadão que precisa desse serviço, e que ele tenha mais próximo, porque aqui no nosso polo industrial nós temos aí a Receita Federal, ela fica praticamente no distrito. Então, para o contribuinte não se deslocar, então nós temos aqui dentro da instituição esse núcleo que é de apoio fiscal, que é o NAF, para realizar esses benefícios gratuitos à comunidade. Então, só para ficar um pouco mais esclarecido, é um projeto da Receita Federal, nacional. E o que a senhora pode elencar para nós? Quais seriam os beneficiários desse projeto, que é um projeto muito interessante? Olha, esse projeto, professora, é um benefício, ele é um ganha-ganha. Ganha a Receita Federal, ganha a sociedade, ganha a instituição de ensino. E ganha também o nosso aluno que está aí para agregar os conhecimentos, Nós temos aí a sociedade, os cidadãos que não possuem esse acesso, eles podem vir, não podem ir ao escritório contábil. Às vezes, no momento que ele está precisando, ele não tem disponibilidade numerários para pagar um contador, ele pode vir à instituição que nós fazemos esse serviço. Nós prestamos esse serviço. Aí nós temos os estudantes, Os alunos da instituição, eles chegam melhores capacitados para atender o profissional, para atender o mercado de trabalho. Aqui nós formamos uns alunos capacitados ao mercado. O mercado aí está com esses profissionais que nós colocamos eles à sociedade e eles ficam capacitados a atender nesse ramo. Aí nós temos a instituição de ensino, que é o ensino que forma os melhores profissionais. Aqui na FAMetro nós formamos os melhores profissionais que aumentam o envolvimento social junto com a comunidade, onde ele conhece mais o contribuinte, ele conhece e agrega esses valores também, tanto à instituição quanto à comunidade. E temos a Receita Federal, que ela dissemina esse conhecimento a nível de Brasil, o conhecimento fiscal, contribuindo às diretrizes internacionais e melhoria contínua de programas de assistência fiscal e tributária. Muito interessante, professora. A senhora falou da questão da locomoção do contribuinte à Receita Federal. Sim. Mas aí eu lhe pergunto,
o NAF substitui a Receita Federal? Não. O NAF ele é apenas um apoio, ele não substitui a Receita Federal. O NAF ele faz aquele atendimento que o contribuinte não precisa na Receita Federal, aqueles contribuintes mais que nós consideramos assim, mais básicos, ele não substitui. Ele é apenas um apoio da Receita Federal. Muito interessante. Aí fica a dúvida, de repente, de alguém que possa imaginar. Então, o NAF, ele pode substituir um escritório contábil? Alguém que queira, eu preciso constituir aí uma microempresa ou uma limitada, ele pode procurar o NAF? Não, ele não substitui um escritório contábil, né? Mas ele pode, por exemplo, constituir um MEI. Ele pode constituir o MEI, porque é algo mais simples, né? E que aqui nós oferecemos informações referente ao MEI, fazemos declaração com relação ao MEI, regularizamos o CPF do contribuinte, né? São coisas que não substituem a Receita Federal. São atividades que eles não substituem. Ok, então se ele quiser, por exemplo, constituir uma empresa limitada, ele tem que fazer o quê? Ele pode procurar o NAF? Não. Ele pode até procurar o NAF para receber umas orientações, mas ele tem que procurar um escritório contábil, que esse serviço ele já é mais complexo, né? Ele não é feito atendimento no NAF. Bem, essa iniciativa da Receita Federal é muito interessante, né? A gente sabe que pode beneficiar vários cidadãos hipossuficientes, mas aí há uma dúvida. Outras instituições, como é que foi feita essa questão dessa parceria entre o CEUNI-FAMETRO e a Receita Federal? Olha, a parceria entre a instituição de ensino e a Receita Federal, elas são formalizadas por meio de assinatura e acordos, né? Foi feito um acordo de cooperação, onde a instituição, a Receita Federal veio até a instituição, informou como que nós deveríamos atuar e como eles formalizaram isso aí ele foi um atrativo até para a instituição, porque o aluno ele se sente mais motivado, o aluno de contabilidade ele fica mais interessado, Sim. Ele já começa a ver a realidade dele. Então, para nós, a instituição foi excelente. Esse acordo, essa parceria acordo com a Receita Federal com a instituição. Muito interessante, né? É uma questão da formalização, né? Acordo entre as partes. Bem, professora, o que a senhora poderia falar, elencar quais os serviços que o núcleo pode atender ao contribuinte? Olha, o NAF, né, que é o Núcleo de Assistência Fiscal, ele pode atender o contribuinte com o auxílio na elaboração de orientações sobre declaração de ajuste anual, né, do imposto de renda. Ele orienta aqui o cidadão quando ele chega, porque nós temos aí vários cidadãos que prestam serviços. Nós temos aí uma classe que é muito procurada esse pessoal que presta pedreiros, por exemplo, que presta serviço numa obra e que eles contratam várias pessoas, né? E o que acontece? Quando a empresa ou o contribuinte paga esse ao profissional autônomo, ele declara à Receita Federal que ele pagou e ele não está sabendo que ele tem que prestar essa informação à Receita Federal. E o que acontece? Quando eles sempre dizem para a gente assim, eu fui habilitar um chip e não consegui. Né? Então, isso aí ele diz assim, mas por que meu CPF está bloqueado, se eu votei, se eu não deixei de pagar nada? E quando nós vamos verificar, ele justamente prestou um serviço e a pessoa para quem ele prestou o serviço declarou à Receita Federal. E ele tem o quê? Que prestar informações ao fisco. São coisas que normalmente o contribuinte, esse menos informado, ele não sabe. Né? E nós temos também auxílio à inscrição das informações do cadastro do CPF, né? Que é um cadastro que é universal, agora tudo se regulariza pelo CPF. Nós temos o auxílio à inscrição do CNPJ também. Sim. Né? Aquelas questões, por exemplo, o contribuinte abriu um MEI.
né? E às vezes ele não sabe que ele tem que pagar mensal. Ele pode procurar o NAF, que nós fazemos a emissão desses DAS para eles, nós chamamos de PGDAS, né? E ele, às vezes, ele não sabe que ele tem que declarar o imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, mesmo que ele não tenha nenhum rendimento. Sim. Ele simplesmente, às vezes, abre um MEI, ele formaliza um MEI para prestar um serviço. Quando ele vê, ele não pegou aquele serviço, e ele, aí, como antes, quando nós abrimos uma empresa, não era preciso você formalizar. Agora não, a empresa tendo movimento ou não tendo, você tem que informar a Receita Federal. E nós temos também a emissão de informações sobre as certidões negativas, né, de débitos. Se você está precisando de uma certidão negativa de débitos, que você procura, você vai numa lan house, eles cobram. Aqui no NAF nós não cobramos. Esse serviço é gratuito para o contribuinte. Nós temos auxílio à consulta da situação fiscal da Receita Federal. E às vezes a pessoa não sabe que ela está com pendência, pode vir aqui que nós consultamos a situação dela. Nós temos o agendamento online também. O contribuinte, normalmente, ele não tem acesso à informática. Ele pode estar vindo ao NAF, e o NAF ele faz essa regulamentação, ele faz esse agendamento. Perfeito. E, de repente, esse serviço que ele procura, e nós podemos também atender, às vezes nem é preciso ele fazer esse agendamento. Aí nós prestamos todos esses esclarecimentos, e ele, até mesmo, ele contribui para ele não se deslocar até a Receita Federal. Perfeito. Informações sobre a regularização do CPF suspenso. Eu sempre digo, a gente só não resolve o CPF cancelado, mas o CPF suspenso, irregular por alguma coisa, a gente verifica a situação dele e a gente busca em solucionar essa suspensão. Informações sobre o auxílio à declaração de pedido de isenção para portadores de moléstias graves, né? Então, toda pessoa que ela é portador de moléstias graves, né, que são as doenças, nós temos as moléstias graves, nós temos, vou citar, nós temos tuberculose, né? A crônica, nós temos as pessoas que por motivos, né, eles perderam algum membro, nós temos com relação à hanseníase, nós temos as pessoas que tiveram câncer, né? Então, se elas precisarem do pedido de isenção do imposto de renda, também nós fazemos aqui no NAF. Perfeito, professora. Nós fazemos orientação sobre a elaboração de pedido de IPI, também IOF. Orientamos que a pessoa também ela tem isenção de impostos, né? Que, tipo, 50% dos impostos, essas pessoas que têm moléstias graves. Então, todas as questões nós fazemos também. Auxílio à apresentação de pedido de restituição de pagamentos indevidos, ou maior, né? Ou maior a menor. Às vezes, professora, acontece muito também das pessoas assim, a gente diz assim para eles, você vai restituir R$100. Como a Receita Federal, ela restitui, mas ela nunca restitui os R$100, ela restitui sempre 105, 110, aí a pessoa procura o NAF, aí nós vamos orientar que aquela restituição ela veio com correção. Então ela acha que aquela restituição não veio da Receita Federal, porque ela estava esperando um valor X. E a Receita Federal, quando ela devolve essa restituição, ela devolve com juros e correção monetárias. Certo. Né? Nós prestamos também informações sobre o auxílio do e-social do empregado doméstico também, né? Porque agora nós sabemos que o e-social está voltado a tudo. Então, o empregador doméstico, tanto o empregador quanto o empregado doméstico, eles são vinculados ao e-social. Então, quando ele paga o empregador, então ele tem que informar junto ao e-social, e nós fazemos isso aqui no NAF também. Porque quando esse empregador viesse desvinculado, ele tem direito a receber o FGTS dele, ele tem direito a receber a verba rescisória, e também nós prestamos esse auxílio. Correto. Informações sobre auxílio, obtenção de certidão, de certificado digital, nós temos auxílio à habilitação do sistema Radar, do Siscomex, informações sobre regras de bagagem. Então, nós temos aí várias atividades.
que você pode até vir consultar o NAF aqui, né? Nós temos assim vários atendimentos, nós estamos aqui, já posso falar se nós estamos aqui segunda, quartas e sexta, justamente atendendo esses cidadãos que precisam dessas informações. Muito importante, professora. Hoje, o NAF ele tem condições de atender todos esses serviços que a senhora acabou de elencar? Aí? Tem porque nosso aluno ele está apto a atender, porque nós temos assim o auxílio da Receita Federal. A Receita Federal nos mandou todos os cursos, eu faço o treinamento desses alunos, tá? Eles são treinados através da Receita Federal, né? E juntamente eu estou atendendo, dando esse suporte, tipo a Receita Federal com a instituição, e a instituição, nós passamos essas informações todas para o aluno. Então, professora, esse projeto é bastante importante para os alunos, mas esclareça para nós como foi feita essa seleção dos alunos que estão atuando no NAF atualmente. Professora, esses alunos, nós fizemos uma seleção da seguinte forma: procuramos aqueles alunos que já tinham cumprido aquelas disciplinas que nós falamos da parte tributária. Certo. Nós pegamos aquele aluno que já fez direito tributário, contabilidade fiscal, planejamento tributário, então que ele já conhece essa linguagem tributária. Sim. Né? Então nós buscamos esse aluno, aí nós aplicamos um teste de seleção com o conteúdo voltado a essas disciplinas que eles já cursaram, né? Então nós fizemos esse tipo de seleção. Então nós pegamos esses alunos que já conhecem a linguagem tributária, para não aquele aluno que de repente ele falar numa linguagem e o contribuinte não se sentir assim, será que eles sabem realmente, né? Então eles foram, essa seleção nós fizemos assim minuciosa mesmo, com aqueles alunos que nós já sabíamos que eles já estavam capacitados a atender realmente porque conhecem o sistema. Tem uma bagagem acadêmica, né, diferenciada, né, e tiver interesse em aderir ao projeto, né, professora? Esses alunos que já estão atuando no NAF, como é que é feito? A senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas esclareça-nos um pouco como é feita essa capacitação dos alunos. Essa capacitação, professora, nós temos uma plataforma virtual da Receita Federal. Eles são cursos, palestras, nós temos precisamente 30 cursos. De todas essas atividades que eu falei anteriormente, então nós temos essa capacitação, essa plataforma onde eles vão informando passo a passo. E o aluno ele vai nessa plataforma, ele assiste, tanto ele aprende quanto ele recebe um certificado que ele está apto a exercer essa função. Ok, professora. A senhora pode falar um pouco para a gente das ações que estão sendo executadas no NAF atualmente? Nós estamos agora, que é o boom do mercado agora, né, que é considerado assim, a época nossa é essa, né? Então, o nosso maior mercado é regularização do CPF, né? Declaração do imposto de renda, abertura de MEI, encerramento de MEI, declaração do imposto de renda do MEI, né? E nós estamos fazendo a impressão dos DAS, né, verificando, nós estamos parcelando também, porque tem vários contribuintes que deixaram de contribuir, deixaram de pagar, porque eles foram abrir o MEI, e aí eles dizem, eu não sabia que eu tinha que pagar. Aí nós vamos verificar, eles estão inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aí nós fazemos também o parcelamento dele. Ok, professora, muito obrigada. A senhora pode resumir em uma frase relacionando o NAF à cidadania? Olha, professora, em uma frase já fica difícil, né? Porque, assim, o que eu percebo com o NAF, que é o núcleo, né? É que ele está priorizando atender esse cidadão que precisa, esse cidadão que é menos favorecido com relação a valores, para procurar um escritório contábil, um contador. Então, a prioridade dele eu sempre digo que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Às vezes ele se desloca e
não tem, às vezes, o numerário para pagar um contador. Então, essa é a função do NAF mesmo, é dar apoio ao cidadão que precisa daquelas informações, de regulamentar algumas coisas que são tão simples e que para ele é algo muito difícil. Professora, muito obrigada, agradecemos demais a sua participação. A senhora quer deixar algum contato das suas redes sociais? O meu Instagram, né, @Giselda Santarém. Eu sempre recebo mensagens, né, e às vezes até mesmo aluno perguntando. Eu digo para o aluno, olha, gente, dentro do NAF é 0800. Quando você me procura é 800, né? Sempre brinco com eles. Mas assim, nós temos aí, o meu contato é 92 99461 5778. Só aí para esclarecer, para tirar dúvidas e quem precisar. Muito obrigada, professora. O Instagram do curso de contabilidade é contabilidade.fametro. Vamos ficando por aqui. Lembrando que esse é um projeto produzido pelo curso de jornalismo e hoje o POD teve como tema o NAF como instrumento de ensino e cidadania fiscal.